Que futuro tem um país onde os professores universitários e do ensino médio são profissionais com remuneração bem abaixo do nível de mercado? Que legado será deixado às gerações do futuro se a educação, alicerce maior para os jovens enfrentarem o mercado de trabalho, continua a ser negligenciada nos mais diversos sentidos pelos governos? Todos nós sabemos como seria fundamental para o Brasil aprovarmos 10% do investimento do PIB em educação. Mas vejam como o governo já se mobiliza para impedir o Congresso de prestar esse valoroso serviço à nação. Nós precisamos e devemos cuidar da educação se desejarmos pavimentar o caminho do desenvolvimento sustentável. Sem ensino público de qualidade, com professores bem remunerados e conteúdo compatível com a sociedade do conhecimento, o Brasil jamais será um país de cidadão. A cidadania se exerce plenamente quando todos dispõem de acesso à educação e à cultura, como meio de desenvolvimento das aptidões e vocações individuais. Mais uma vez, não adianta apenas o governo promover o acesso à internet, banda larga, nas escolas ou facilitar a compra de computadores e notebooks para professores. A educação pública brasileira agoniza e, na prática, não passa de uma verdadeira fraude contra os nossos jovens que pouco aprendem nas escolas como exercer o espírito crítico. E quando a escola não ensina, é o tráfico e o crime que acabam por acolher nossas crianças para levá-los ao descaminho irreversível da droga e da delinquência. Precisamos dar a devida prioridade ao sistema educacional brasileiro em todos os níveis. E isso começa necessariamente pela remuneração dos docentes, em particular os das instituições públicas do ensino superior. É um disparate que um professor com mestrado, doutorado e pós-doutorado ganhe menos que a remuneração inicial de boa parte das carreiras públicas do Poder Executivo. Por isso, é maciça adesão à greve das universidades públicas, que já dura quase 2 meses e, ao que tudo indica, deve continuar. Como o governo deixa a greve chegar a esse ponto? O ministro do Planejamento mudou a agenda de negociação e apenas informou que não tinha tido tempo de estudar a proposta do movimento. É um absurdo, depois de mais de 40 dias de greve. Senhoras e senhores senadores, o setor da educação é um dos que mais entram em greve no Brasil. Isso ocorre exatamente porque, mesmo se forem idealistas e abnegados, os professores e servidores das instituições de ensino superior e da rede pública de ensino nos diferentes estados e no Distrito Federal não conseguem suportar o permanente arroxo a quem tem sido submetido ao longo dos anos. É lamentável constatar que a mais nobre das profissões, a de professor, o responsável pelo encaminhar da juventude, dificilmente atrai formandos para exercerem-na. Senhoras e senhores senadores, hoje não há quem não exalte, no mundo da pujança da China, a força de sua economia. Como bem observa Elias Celso Galveias, no livro China, século XXI, O Despertar do Dragão, esse país representa o acontecimento mais importante no cenário econômico do século atual, igualando-se à Europa e aos Estados Unidos, como um novo centro de gravidade no contexto da economia. A China tem feito esse fantástico percurso porque investiu, sobretudo, na ciência e na tecnologia, na logística e na infraestrutura, além do desenvolvimento urbano. Mas boa parte da força nessa locomotiva do Oriente é resultante de uma revolução educacional. Senador Blairo, os números da China, um país de 1 bilhão e 330 milhões de habitantes, impressionam a qualquer um e denotam a importância que se deu à educação desde 1949. Naquele ano, senadora Ana Amélia, a China tinha 80% de analfabetos, mas hoje
Depois de mais de 2 décadas de vigência da Lei da Educação Obrigatória, o analfabetismo chegou praticamente a zero. Com mais de 1 milhão de centros docentes, aí inclusos 457 mil escolas primárias, 66 mil escolas secundárias e 2 mil universidades, a força da educação chinesa supera hoje os Estados Unidos. E qual é uma das profissões mais bem remuneradas da China? A de professor, senhoras e senhores senadores. E não poderia ser diferente, porque sem mestres bem remunerados e dedicados ao magistério, a juventude fica sem rumo e a nação segue à deriva. No Brasil, temos também uma lei de obrigatoriedade da educação. E chegamos a índices semelhantes aos da China no que tange ao número de matrículas no ensino fundamental. Mas estamos longe, muito longe de fazermos a necessária revolução educacional do Brasil. Ainda temos aproximadamente 14 milhões de analfabetos. 14 milhões de analfabetos. E se somarmos aos analfabetos funcionais, quem não sabe interpretar um texto, temos 30 milhões de analfabetos. O número não é apenas preocupante. Trata-se de uma vergonha para um país e para um governo que se diz priorizar a área social. A educação brasileira tem recebido remédios paliativos, como tem sido a característica desse governo em outras áreas, também, sobretudo, na economia. Bastou o desempenho de nossas crianças nos testes internacionais melhorar um pouquinho para as autoridades comemorarem. Mas quando o Congresso se mostra inclinado a aprovar 10% do PIB para investimentos em educação, é de pasmar que o próprio governo se mobilize contra esta medida. A falta de um ensino público de qualidade é a maior das amarras do subdesenvolvimento brasileiro. E essa amarra, além de prender nossa juventude a um passado retrógrado, deixa aberta a nefasta porta da exclusão social e da delinquência. Então, enquanto não dermos a devida prioridade à educação, em termos de remuneração dos professores, qualidade do conteúdo e infraestrutura das escolas, o futuro do Brasil será sombrio e nebuloso. Senhora Presidente, antes de encerrar, gostaria de lembrar também que a Coreia do Sul e o Brasil já foram países bastante parecidos. Em 1960, eram típicas nações do mundo subdesenvolvido, atoladas em índices socioeconômicos calamitosos e com taxas de analfabetismo que beiravam aos 35%. Na época, a renda per capita coreana equivalia à do Sudão. Patinava em torno de $900 por ano. Nesse aspecto, o Brasil levava alguma vantagem, porque a renda per capita era o dobro da coreana. A Coreia amargava ainda o trauma de uma guerra civil que deixou 1 milhão de mortos e a economia em ruínas. Hoje, passados 40 anos, um abismo separa as duas nações. A Coreia exibe uma economia fervilhante, capaz de triplicar de tamanho a cada década. Sua renda per capita cresceu 19 vezes desde os anos 60. E a sociedade atingiu um patamar de bem-estar invejável. Os coreanos praticamente erradicaram o analfabetismo e colocaram 82% dos jovens na universidade. Já o Brasil mantém 13% da sua população na escuridão do analfabetismo e tem apenas 18% dos estudantes nas faculdades. A renda per capita do Brasil é hoje menos da metade da coreana. Em suma, o Brasil ficou para trás e a Coreia largou em disparada. Por que isso aconteceu? Porque a Coreia apostou no investimento ininterrupto e maciço na educação. E nós não. O Brasil caminha lentamente na área educacional e permanece atrás de países como Honduras, Equador e Bolívia, e muito longe dos vizinhos Argentina, Uruguai e Chile.
Nós precisamos oferecer uma educação de qualidade para formar cidadãos de bens, porque, caso contrário, veremos a população carcerária aumentar a cada ano, num processo que esmaga as flores no jardim da juventude. Muito obrigado.